Os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus de Nazaré constituem um dos elementos mais marcantes e decisivos de sua vida pública, conforme narrada nos Evangelhos do Novo Testamento. Eles não aparecem como eventos periféricos ou ocasionais, mas como parte estrutural de sua missão, integrados ao anúncio do reino de Deus e à revelação de sua identidade. Desde o início de seu ministério, até os últimos dias antes da crucificação, Jesus é apresentado como alguém que cura, liberta, restaura e transforma realidades humanas profundamente marcadas pelo sofrimento, pela exclusão social e pela esperança frustrada. Diferentemente de relatos mitológicos ou lendários, os milagres de Jesus são narrados dentro de um contexto histórico específico, com referências geográficas precisas, personagens identificáveis, costumes conhecidos e conflitos sociais reais. Isso confere às narrativas um caráter concreto e encarnado. Jesus não realiza milagres em palácios ou centros de poder, mas em vilas, caminhos poeirentos, casas simples, sinagogas locais e campos abertos. Seus milagres atingem principalmente os pobres, os doentes, os marginalizados e aqueles considerados impuros segundo a lei judaica. Nos evangelhos, os milagres nunca são descritos apenas como demonstrações de poder sobrenatural. Eles são, acima de tudo, sinais. O Evangelho de João utiliza explicitamente esse termo para indicar que os milagres apontam para algo maior. A presença ativa de Deus no mundo, através de Jesus. Cada milagre comunica uma mensagem sobre quem Jesus é, o que ele veio fazer e como o reino de Deus se manifesta na história humana. Para compreender plenamente os milagres de Jesus, é essencial entender o contexto histórico da Palestina no século I. A região estava sob domínio do Império Romano, que exercia controle político, militar e econômico sobre o povo judeu. Embora Roma permitisse certa autonomia religiosa, a população vivia sob forte pressão fiscal, desigualdade social e tensões constantes entre grupos religiosos e políticos. A sociedade era profundamente estratificada. Pequenos proprietários rurais, pescadores e artesãos lutavam para sobreviver, enquanto uma elite religiosa e econômica controlava o templo, as terras e os recursos. Nesse cenário, doenças, deficiências físicas e transtornos mentais eram agravados pela pobreza, pela falta de assistência médica e pelo estigma social. No pensamento religioso judaico da época, havia uma relação frequente entre doença e pecado. Embora essa relação não fosse absoluta, muitos acreditavam que enfermidades eram consequência direta de falhas morais ou espirituais. Isso fazia com que os doentes fossem não apenas fisicamente debilitados, mas também espiritualmente culpabilizados e socialmente isolados. Certas condições, como a lepra, o fluxo de sangue e algumas deficiências físicas, tornavam a pessoa ritualmente impura, impedindo-a de participar da vida religiosa comunitária. Assim, a cura promovida por Jesus não tinha apenas efeito físico. Ela restaurava a dignidade, a identidade social e a participação religiosa do indivíduo. Os milagres não eram desconhecidos no imaginário bíblico antes de Jesus. O Antigo Testamento contém numerosos relatos de atos poderosos realizados por Deus, especialmente em momentos decisivos da história de Israel. Moisés realiza sinais no Egito, abre o Mar Vermelho e provê água no deserto. Elias e Eliseu curam doentes, multiplicam alimentos e até ressuscitam mortos. No entanto, nesses relatos, os profetas sempre atuam como instrumentos do poder divino. Eles invocam o nome do Senhor, oram, suplicam e aguardam a ação de Deus. A autoridade nunca é apresentada como inerente a eles. Nos evangelhos, Jesus se distingue claramente dessa tradição. Ele não pede permissão, não invoca outro nome, não realiza rituais complexos. Ele ordena, toca, declara e a cura acontece. Essa autoridade direta causava admiração e escândalo. As pessoas se perguntavam: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa singularidade é fundamental para compreender por que os milagres de Jesus não foram interpretados apenas como atos proféticos, mas como sinais messiânicos. Os evangelhos situam o início da vida pública de Jesus após seu batismo por João Batista no Rio Jordão. Esse evento marca sua manifestação pública e é acompanhado por sinais simbólicos, a descida do Espírito Santo e a declaração divina de filiação. Logo em seguida, Jesus enfrenta a tentação no deserto, um episódio que antecipa um aspecto crucial de sua relação com os milagres.
Ele rejeita o uso do poder para autopromoção, espetáculo ou dominação. Isso é essencial para entender por que, ao longo de seu ministério, Jesus frequentemente evita a fama excessiva e proíbe que seus milagres sejam divulgados de forma sensacionalista. O primeiro milagre: água transformada em vinho. Segundo o Evangelho de João, o primeiro milagre de Jesus ocorre em um casamento em Caná da Galileia. A transformação da água em vinho não acontece em um contexto religioso formal, mas em uma celebração comunitária, marcando desde o início o caráter profundamente humano e relacional da missão de Jesus. A falta de vinho representava vergonha social para a família anfitriã. Ao intervir, Jesus não apenas resolve um problema prático, mas preserva a honra e a alegria da comunidade. João destaca que esse foi o primeiro sinal pelo qual Jesus manifestou sua glória. O vinho abundante e de alta qualidade simboliza a chegada do tempo messiânico, a superação da antiga ordem ritual, a alegria plena associada ao reino de Deus. Esse milagre estabelece o tom de todos os outros. Jesus vem restaurar, transformar e trazer plenitude. A cura do filho do oficial ainda no início de seu ministério. Jesus cura à distância o filho de um oficial. Esse milagre é significativo porque demonstra que a presença física não limita o poder de Jesus. A fé do Pai é central no processo. O reino de Deus ultrapassa fronteiras sociais e religiosas. Cura de endemoninhados e doentes na Galileia. Os evangelhos sinóticos descrevem uma rápida expansão da fama de Jesus. Ele cura febres, expulsa espíritos impuros e restaura pessoas em diversas vilas da Galileia. As multidões se aglomeram, buscando alívio e esperança. Esses relatos mostram que os milagres não eram eventos isolados, mas parte de uma prática constante que acompanhava o ensino de Jesus. Pessoas simples veem nos milagres sinais da compaixão de Deus. Já os líderes religiosos começam a se incomodar. Jesus cura no sábado, perdoa pecados e toca impuros, atitudes que desafiam interpretações tradicionais da lei. Desde o início, os milagres de Jesus geram divisão, fé e admiração de uns, suspeita e hostilidade de outros. Essa tensão crescerá progressivamente, até culminar na crucificação. Os primeiros milagres de Jesus estabelecem os fundamentos de todo o seu ministério. Eles revelam sua autoridade singular, sua compaixão pelos marginalizados, sua visão do reino de Deus como restauração integral. A partir daqui, os evangelhos aprofundam o significado desses sinais, especialmente através das grandes curas, dos milagres sobre a natureza e dos confrontos espirituais que veremos nas próximas partes. Entre todos os tipos de milagres atribuídos a Jesus, as curas ocupam o lugar mais numeroso e recorrente nos evangelhos. Elas não aparecem como atos ocasionais, mas como um eixo permanente de sua missão. Onde Jesus vai, pessoas doentes se aproximam. Onde ele ensina, alguém é curado. Onde há sofrimento, há intervenção. Essas curas não podem ser compreendidas apenas como alívio físico. No contexto do século I, curar significava reintegrar o indivíduo à vida social, religiosa e econômica. Um doente não era apenas alguém que sofria no corpo, mas alguém frequentemente excluído da comunidade, privado de trabalho, de convívio, de participação no culto. Jesus, ao curar, rompe com esse ciclo de exclusão e redefine a compreensão do que significa ser restaurado por Deus. A cura do leproso, o toque que rompe barreiras à lepra, conforme descrita nas Escrituras, não se refere apenas à doença hoje conhecida como ciníase, mas a um conjunto de enfermidades cutâneas consideradas altamente contagiosas e ritualmente impuras. O leproso era obrigado a viver fora da comunidade, anunciar sua própria impureza e evitar qualquer contato físico. Esse isolamento produzia não apenas sofrimento físico, mas também morte social. Quando um leproso se aproxima de Jesus e diz: "Se quiseres, podes purificar-me", ele demonstra fé e humildade. A resposta de Jesus é radical. Ele estende a mão e o toca. Esse gesto é profundamente subversivo. Segundo a lei, tocar um leproso tornaria Jesus impuro. No entanto, no milagre, ocorre o oposto. Não é Jesus que se contamina, mas o leproso que é purificado. Esse milagre revela a compaixão ativa de Jesus, sua autoridade sobre a impureza, a prioridade da misericórdia sobre a exclusão legalista. A cura do leproso inaugura um padrão.
Jesus se aproxima daqueles que a sociedade rejeita. O paralítico descido pelo telhado perdão e cura. M. Cafarnaum. Um paralítico é levado até Jesus por 4 amigos. Incapazes de atravessar a multidão, eles abrem o telhado da casa e descem o homem até onde Jesus está. Esse detalhe revela que os milagres de Jesus frequentemente envolvem fé comunitária, não apenas individual. Antes de curar o paralítico, Jesus declara: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Essa afirmação provoca escândalo entre os escribas, pois somente Deus poderia perdoar pecados. Ao curar o paralítico em seguida, Jesus estabelece uma conexão explícita entre perdão espiritual, restauração física, autoridade divina. O homem não apenas anda novamente, mas é reintegrado à vida plena. O milagre comunica que o reino de Deus trata o ser humano de forma integral. A cura do homem da mão ressequida. Misericórdia acima da lei. Jesus cura um homem com a mão atrofiada dentro de uma sinagoga, em pleno sábado. Esse detalhe é crucial. O sábado era o centro da identidade judaica, e curar nesse dia era visto por muitos como violação da lei. Jesus pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Com essa pergunta, ele desloca o foco da observância legal para o propósito ético da lei. A cura acontece com uma simples ordem: estende a mão. O milagre revela não apenas o poder de Jesus, mas também a dureza do coração daqueles que se opõem a ele. Esse episódio marca um ponto de virada. Os líderes começam a conspirar contra Jesus. Curas de cegos. Ver além dos olhos. A cegueira era uma das condições mais temidas. Além da limitação física, o cego dependia da caridade alheia e era frequentemente associado a pecado ou maldição. Bartimeu, um cego à beira do caminho, clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo repreendido pela multidão, ele insiste. Jesus o chama e pergunta: que queres que eu te faça? Ao responder: quero ver, Bartimeu demonstra fé clara e objetiva. A cura acontece imediatamente. Após ser curado, Bartimeu segue Jesus pelo caminho. Esse detalhe revela que a verdadeira cura leva ao discipulado. A mulher com fluxo de sangue, cura e restauração da identidade. Essa mulher sofria de uma hemorragia contínua havia 12 anos. Segundo a lei, ela estava constantemente impura, impedida de tocar ou ser tocada. Ela acredita que tocar as vestes de Jesus seria suficiente. Ao fazê-lo, é curada instantaneamente. Jesus, porém, não permite que o milagre permaneça anônimo. Ele a chama, ouve sua história e a declara curada publicamente. Ao chamá-la de filha, Jesus restaura não apenas sua saúde, mas sua identidade e dignidade social. A cura à distância. Fé sem fronteiras. Jesus cura o servo do centurião romano sem sequer ir até sua casa. O centurião reconhece a autoridade de Jesus e afirma que uma palavra é suficiente. Jesus se admira dessa fé, destacando que nem mesmo em Israel encontrou fé semelhante. Esse milagre amplia a compreensão do reino de Deus como acessível a todos, independentemente de origem étnica ou posição social. Milagres de cura e a fé. Embora nem todos os milagres estejam condicionados à fé explícita, os evangelhos mostram uma relação frequente entre fé e cura. Em alguns casos, a fé do dom, em outros, a fé de terceiros, e em alguns, a iniciativa soberana de Jesus. A fé, porém, nunca é apresentada como fórmula mágica, mas como confiança no caráter de Jesus. Cada cura provocava admiração popular, crescimento das multidões, aumento da oposição religiosa. As curas desafiavam sistemas estabelecidos, pois devolviam autonomia a pessoas que dependiam da caridade e questionavam estruturas de controle religioso. Os milagres de cura revelam Jesus como aquele que restaura o ser humano por completo. Ele cura corpos, perdoa pecados, reintegra excluídos e redefine o significado da fé. Esses milagres não são apenas relatos do passado, mas fundamentos da compreensão cristã de um Deus que se aproxima da dor humana com compaixão e autoridade. Os milagres de Jesus sobre a natureza ocupam um lugar especial nos evangelhos, porque vão além da restauração individual e atingem dimensões cósmicas e simbólicas. Se as curas demonstram compaixão e cuidado pessoal, os milagres sobre a natureza revelam a autoridade divina, tradicionalmente atribuída apenas a Deus nas escrituras hebraicas. No Antigo Testamento, o domínio sobre o mar, o vento, a chuva e a terra
é apresentado como prerrogativa exclusiva do Senhor. Os salmos descrevem Deus como aquele que acalma o rugido dos mares e anda sobre as ondas. Quando Jesus realiza atos semelhantes, os evangelhos constroem uma afirmação implícita, porém poderosa, sobre sua identidade. Esses milagres também possuem profundo significado simbólico. A natureza, muitas vezes associada ao caos e à ameaça à vida humana, torna-se espaço de revelação da ordem, da provisão e da presença do reino de Deus, acalmando a tempestade, autoridade sobre o caos. No imaginário bíblico, o mar representa forças caóticas e imprevisíveis. Para um povo que não era marítimo, o mar simbolizava perigo, morte e descontrole. Tempestades súbitas no Mar da Galileia eram comuns e frequentemente fatais para pescadores. Os evangelhos relatam que Jesus e seus discípulos atravessavam o mar quando uma grande tempestade se levanta. Enquanto as ondas ameaçam inundar o barco, Jesus dorme. Desesperados, os discípulos o acordam, temendo morrer. Jesus se levanta e ordena: silêncio, acalma-te. O vento cessa e o mar se aquieta imediatamente. Após o milagre, Jesus pergunta: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O medo dos discípulos se transforma em temor reverente. Eles se perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse milagre revela a autoridade divina, a confiança absoluta no Pai, convite à fé diante do caos. Jesus anda sobre as águas. Vitória sobre o impossível em outra travessia. Os discípulos lutam contra o vento durante a noite. Jesus se aproxima caminhando sobre as águas. O medo inicial é intenso. Eles pensam ver um fantasma. A declaração de Jesus ecoa a revelação divina do Antigo Testamento. Ele se apresenta como presença salvadora em meio ao medo. Pedro tenta caminhar sobre as águas, mas ao desviar o olhar, começa a afundar. Jesus o segura e o repreende pela pouca fé. Esse milagre comunica domínio sobre as forças do caos, chamada a confiança contínua, fragilidade da fé humana sem foco em Jesus. A multiplicação dos pães e dos peixes, provisão abundante. A multiplicação dos pães é o único milagre narrado em todos os 4 evangelhos, o que indica sua importância central. Uma grande multidão segue Jesus a um lugar deserto. Ao entardecer, surge o problema da fome. Com poucos pães e peixes, Jesus agradece, parte, distribui. Todos comem, até se fartar, e ainda sobram cestos cheios. Esse milagre evoca o maná no deserto. O profeta Eliseu multiplicando alimentos, a promessa de abundância messiânica. Jesus se revela como aquele que supre plenamente as necessidades humanas. O apelo da vida do milagre é o ensino. Após a multiplicação, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Ele desloca o foco do alimento físico para a nutrição espiritual. Muitos se escandalizam e se afastam, revelando que os milagres não garantem compreensão ou fé duradoura. Esse episódio mostra que os sinais exigem interpretação e compromisso. A pesca milagrosa, abundância e chamado pescadores experientes passam a noite sem pegar nada. Jesus orienta que lancem as redes novamente. A quantidade de peixes é tão grande que as redes quase se rompem. Pedro reconhece sua indignidade diante de Jesus. Jesus declara: de agora em diante serás pescador de homens. O milagre se torna chamado transformação de vocação e missão. A figueira seca, julgamento simbólico. Jesus amaldiçoa uma figueira estéril, que seca rapidamente. Esse milagre, de caráter simbólico, aponta para esterilidade espiritual, hipocrisia religiosa, necessidade de frutos concretos. Diferente de outros milagres, este não restaura, mas adverte. Milagres sobre a natureza e fé. Esses milagres revelam que a fé não elimina tempestades, mas transforma a forma como se atravessa o caos. Jesus não promete ausência de dificuldades, mas presença ativa no meio delas. As multidões se maravilham, mas frequentemente buscam apenas benefícios imediatos. Os discípulos crescem em compreensão gradativa, reconhecendo que Jesus é mais do que um mestre ou profeta. Os milagres sobre a natureza revelam Jesus como o Senhor da criação, aquele que traz ordem ao caos, provisão à escassez e sentido à existência humana. Eles apontam para um reino que não é apenas interior ou espiritual, mas que envolve toda a realidade criada. Para compreender os relatos de expulsões de demônios
nos Evangelhos. É fundamental considerar a visão de mundo do judaísmo do século I. A realidade espiritual era percebida como profundamente integrada à experiência humana. Doenças, distúrbios mentais, comportamentos violentos e estados de sofrimento extremo eram frequentemente interpretados como manifestações de forças espirituais malignas. Essa compreensão não se limitava à superstição popular. Textos judaicos do período, como os manuscritos de Qumran, revelam uma cosmovisão marcada pelo conflito entre as forças do bem e do mal. O mundo era visto como campo de batalha espiritual, e o Messias, esperado, traria libertação não apenas política, mas também espiritual. É nesse contexto que os exorcismos de Jesus ganham significado. Eles não são apenas atos terapêuticos, mas sinais de que o reino de Deus está invadindo o domínio do mal. Diferentemente de outros exorcistas da época, Jesus não utiliza fórmulas mágicas, amuletos ou rituais elaborados. Ele ordena e os espíritos obedecem. Essa simplicidade revela autoridade direta. Os evangelhos enfatizam repetidamente que os demônios reconhecem Jesus antes mesmo das pessoas. Eles o chamam de Santo de Deus, Filho do Altíssimo e Filho de Deus. Essa reação revela uma dimensão invisível do ministério de Jesus, onde sua identidade é plenamente conhecida. O endemoniado da sinagoga. O mal confrontado no espaço sagrado, logo no início do ministério de Jesus. Ele ensina em uma sinagoga quando um homem possesso por um espírito impuro se manifesta. O local é significativo. O mal não está apenas fora, mas dentro do espaço religioso. Jesus ordena que o espírito se cale e saia. O espírito obedece, embora cause convulsões no homem antes de partir. As pessoas ficam admiradas e comentam: que é isto? Uma nova doutrina com autoridade. O exorcismo confirma que o ensino de Jesus é acompanhado por poder real. O endemoniado gadareno, libertação e restauração total. Um dos relatos mais dramáticos dos evangelhos descreve um homem possesso por muitos demônios, vivendo entre sepulcros, isolado, violento e autodestrutivo. Ele representa a degradação extrema da condição humana sob o domínio do mal. Ao ver Jesus, o homem corre e se prostra, enquanto os demônios suplicam para não serem destruídos. Eles se identificam como legião, indicando multiplicidade e opressão intensa. Jesus permite que os demônios entrem em uma manada de porcos, que se precipita no mar. O homem é encontrado depois vestido e em perfeito juízo. A libertação gera medo na população local, que pede que Jesus vá embora. O homem liberto se torna testemunha, proclamando o que Deus fez por ele. Em muitos casos, os exorcismos de Jesus estão associados à cura física ou mental. Isso revela a visão integrada do ser humano. Nos evangelhos, a libertação espiritual resulta em restauração completa. Esses milagres desafiam dicotomias modernas entre corpo e mente, mostrando que o sofrimento humano é multifacetado. Diante da autoridade de Jesus sobre os demônios, os líderes religiosos o acusam de agir pelo poder de Belzebu. Essa acusação revela a gravidade do confronto. Jesus argumenta que um reino dividido não pode subsistir. Ele afirma que expulsa demônios pelo Espírito de Deus, sinalizando que o reino chegou. Essa declaração é uma das mais claras afirmações messiânicas dos evangelhos. Jesus utiliza a metáfora do homem forte, cuja casa só pode ser saqueada se alguém mais forte o amarrar. Ele se apresenta como esse mais forte, inaugurando uma nova ordem espiritual. Jesus concede aos discípulos autoridade para expulsar demônios. Isso indica que o confronto com o mal não se limita à sua pessoa, mas se estende à comunidade que ele forma. No entanto, nem sempre os discípulos conseguem exercer essa autoridade, revelando a necessidade de fé, oração e dependência de Deus. Jesus frequentemente ordena que os demônios não revelem sua identidade. Esse segredo messiânico mostra que Jesus controla a revelação sobre quem ele é, evitando interpretações distorcidas baseadas apenas em poder. As expulsões de demônios revelam Jesus como aquele que confronta o mal em suas raízes mais profundas. Ele liberta pessoas aprisionadas, restaura identidades destruídas e anuncia o fim do domínio das trevas. Esses milagres não são apenas atos de poder, mas sinais de uma nova realidade espiritual em ação. No contexto do mundo antigo, a morte era percebida como o limite final e intransponível,
da condição humana. Não havia expectativa de controle ou reversão natural da morte. Embora existissem crenças variadas sobre a vida após a morte, a ressurreição corporal era uma esperança escatológica restrita ao fim dos tempos, associada à intervenção direta de Deus. Por isso, os milagres de ressurreição realizados por Jesus ocupam o ponto mais alto de sua atuação. Eles não apenas restauram vidas individuais, mas desafiam a ordem final da realidade humana, revelando que o reino de Deus ultrapassa até mesmo o domínio da morte. A ressurreição da filha de Jairo. Vida restaurada no silêncio. Jairo, chefe da sinagoga e proximicei de Jesus, implorando pela vida de sua filha gravemente enferma. O gesto é significativo, pois representa um líder religioso reconhecendo a autoridade de Jesus no caminho. Jesus é interrompido pela cura da mulher com fluxo de sangue. Enquanto isso, chega a notícia de que a menina morreu. A situação parece irreversível. Jesus encoraja Jairo e segue até a casa. Diante do choro e do lamento, ele declara que a menina não está morta, mas dorme. Essa afirmação não nega a morte, mas redefine seu poder diante da autoridade divina. Com poucas palavras, Talita Cumi, Jesus traz a menina de volta à vida. O milagre acontece em ambiente íntimo, sem espetáculo, destacando a compaixão pessoal de Jesus. O filho da viúva de Naamã. Compaixão diante da dor social. A viúva de Naamã perde seu único filho. No contexto social da época, isso significava não apenas luto emocional, mas desamparo econômico e social. Diferentemente de outros milagres, aqui ninguém pede ajuda. Jesus vê a dor da mulher, compadece-se e age por iniciativa própria. Ao tocar o esquife e ordenar que o jovem se levante, Jesus restaura não apenas uma vida, mas o futuro de uma mulher marginalizada. A multidão reconhece a ação divina e declara que Deus visitou seu povo. O milagre reforça a identidade profética e messiânica de Jesus. A ressurreição de Lázaro. O sinal decisivo: Lázaro, amigo próximo de Jesus, adoece e morre. Jesus demora deliberadamente, permitindo que a morte se estabeleça de forma incontestável. O diálogo com Marta revela uma das declarações mais profundas de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não apenas promete ressurreição futura, mas se apresenta como sua fonte. Jesus chora diante do túmulo. Esse detalhe revela sua humanidade plena e sua empatia com a dor humana. Come autoridade. Jesus ordena que Lázaro saia do túmulo. A ressurreição ocorre diante de muitos, tornando-se um ponto de ruptura. Esse milagre leva as autoridades a decidirem pela morte de Jesus. A vida devolvida a Lázaro acelera o caminho para a cruz. Esses milagres não eliminam a morte definitiva, mas apontam para a vitória final sobre ela. Eles antecipam a esperança da ressurreição geral e revelam que o reino de Deus já está em ação. O maior milagre. A ressurreição de Jesus. Após uma sequência de milagres, Jesus é preso, julgado e crucificado. Aos olhos humanos, sua morte representa fracasso e fim. A ressurreição de Jesus não é descrita diretamente, mas testemunhada por seus efeitos. O túmulo vazio, as aparições e a transformação dos discípulos. Diferente das outras ressurreições, Jesus não volta à vida para morrer novamente. Ele inaugura uma nova condição de existência. A ressurreição valida todos os milagres anteriores, seus ensinamentos, sua identidade divina. Os milagres de Jesus não são fins em si mesmos. Eles revelam o caráter de Deus, anunciam o reino, exigem resposta de fé, confrontam estruturas injustas, restauram a dignidade humana. Eles mostram que Deus age na história de forma concreta, compassiva e transformadora. Alguns creem, outros rejeitam. Os discípulos, transformados pelo encontro com o ressuscitado, são enviados ao mundo para continuar a missão. Os milagres se tornam fundamento da proclamação cristã primitiva. Historicamente, a fama de Jesus como taumaturgo é reconhecida até por fontes não cristãs. Seu impacto moldou a teologia, a ética e a espiritualidade de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. A história dos milagres de Jesus é a história da esperança encarnada. Cada cura, cada libertação, cada sinal aponta para um Deus que se aproxima da dor humana e oferece restauração. Os milagres revelam que o sofrimento não é ignorado, a morte não é definitiva, o amor tem a palavra final.